Olá, esse é o programa Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma, um programa que fala sobre o que falta em mobilidade urbana. Aqui você vai ouvir debates sobre dados, pesquisas, atuação profissional e conceitos em mobilidade urbana que precisam ser discutidos. Essa é a segunda temporada do nosso programa e na primeira temporada foram 20 episódios que vocês podem ouvir nas nossas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição também. E nessa segunda temporada do Cuidado com o Van que tem a plataforma, nós estamos falando exclusivamente de segurança viária. Essa temporada ela é produzida no âmbito do Observatório da Impunidade no Trânsito do Brasil, um projeto da iniciativa Pedale com o Marina. As duas pessoas convidadas hoje são a Maria Cláudia Koller e o Paulo Arcô, mãe e pai da Marina Arcô. Marina Koller Arcô. Nós vamos falar então sobre o impacto da segurança viária na vida dessas famílias, especialmente quando se perde uma pessoa tão querida. Não é um assunto fácil, a gente sabe, mas a nossa intenção aqui vai ser hoje prestar esse auxílio e tentar entender como que se lida e como que se passa por uma situação como essa. Então, bem-vinda, Cláudia, bem-vinda, Paulo. Bom, muito obrigada, né, por vocês terem não só estar aqui no programa, mas por essa nossa convivência que veio acontecer, né, depois da passagem da Marina, mas também por essa nossa parceria aí no Observatório da Impunidade no Trânsito, que a gente vai falar um pouquinho também. Então, obrigada por vocês estarem aqui. A gente já falou nos primeiros episódios dessa temporada sobre a questão dos crimes, da questão de fato que vai todo o sistema da polícia, da justiça, e a gente precisava de um programa para falar sobre as famílias, né? Sobre o impacto das vidas das famílias, não só em vocês naquele momento, mas como isso se impacta na vida como um todo dessa sociedade. Então, a Marina faleceu em 2020 e eu queria saber como que tem sido, então, para vocês desde então e, enfim, que vocês falassem um pouquinho como é que vocês estão lidando para além para além daquela data. Bom, vou começar. Glaucia, super obrigada aí pelo convite, pela parceria. Né? Realmente, assim, a, a, a Glaucia é um dos presentes, né, que a Marina nos deixou. A gente não tem a gente nunca considera na nossa vida, né, uma perda desse tamanho, né? Assim, a gente fala sempre isso, né, que filho passar na frente de pai e mãe não é uma normalidade, né? E isso realmente nos pegou, logicamente, muito de surpresa, óbvio, né? Foi uma situação bastante inusitada, né? A gente sabia, a gente conhecia o movimento da Marina de ser de se deslocar na cidade como uma ciclista, né? Ela usava a bicicleta como meio de transporte e por uma opção, né? Ela teve a oportunidade de morar fora do Brasil e ela entendeu que isso era uma opção, principalmente numa cidade como São Paulo, que era uma cidade com trânsito extremamente caótico, e para tudo que ela se propunha a fazer, a bicicleta realmente era uma ferramenta de mobilidade eficaz, né? Eficaz e eficiente, apesar de todos os riscos que todos os ciclistas correm, né? Não só numa cidade como São Paulo, mas também no mundo. Né? Claro que no Brasil a gente tem uma questão muito mais grave, porque esse meio de transporte não está incorporado na nossa cultura. Então, ter recebido esse choque, né, da perda da Marina dessa maneira, não só por isso, mas era por ela ser uma pessoa jovem, 88 anos, 28, desculpa, 28 anos, eu estou aqui no momento também de perda de mãe, então que é muito diferente, mas 28 anos, uma pessoa extremamente produtiva, né, que tinha um papel bastante relevante na academia, a gente pode ver isso pela produção acadêmica que ela tinha, pelas articulações e movimentos que ela fazia e que ela participava e pelas transformações também que ela contribuiu. Então, assim, ao longo do além da notícia, né, do choque da perda dela, né, a gente já morava aqui no Rio de Janeiro quando chegou essa notícia de que ela tinha tinha acontecido esse evento em São Paulo, em que a gente se deslocou. A gente recebeu assim tantas informações e tantos movimentos, né,
correspondente ao que ela fazia, que a gente ficou realmente muito mobilizado e emocionado, né? No bom sentido de, apesar de toda, né, a questão emotiva, emocional do coração partido, doído e etc., né? Então, acho que tudo isso também nos tocou em formalizar um movimento que pudesse continuar isso, porque é o que a gente sempre fala, né? Eu e o Paulo sempre falamos, né? Isso pode acontecer com todo mundo que está perto da gente, né? Não é uma coisa assim que a gente recebeu isso. Não, todo mundo pode ter uma notícia dessa no seu dia a dia, na sua vida. Então, assim, é uma mudança de rumo na vida, é uma mudança de olhar para isso na vida, e a gente vem tentado, né? Até na próxima maneira, a gente usa carro, né? Então a gente também mudou nossa postura com relação à direção, com relação também ao uso de outras opções de transporte e do incentivo disso, né? Então, eu acho que receber uma notícia dessa foi um movimento de transformação de vida. E essa transformação, eu acho que a gente chegou até aqui, né? Inclusive com esse contato com você e com todas as pessoas que estão nos circundando e que estão participando desse movimento. E transformar, né, o que a gente sempre fala, né, esse luto e essa dor numa luta, né, por uma sociedade melhor, uma sociedade mais atenta com relação às pessoas que estão ao nosso redor, seja ela onde elas estejam, na maneira como elas escolheram estar. Né? Paulo? Oi, Glaucia, muito bom revê-la. Obrigado pelo convite, né, pela participação. Você é a pessoa de primeira hora, assim, né? Você foi a segunda pessoa que a gente, quando surgiu a ideia do observatório, e que endossou de pronto. Não fosse você, nada disso estaria acontecendo. A gente é muito grato. Bom, só uma correção, é Arcote, né? Porque é polonês, não é francês. É Arcote. Mas não tem problema. Bom, olha só. Quando você recebe um telefonema, né, dizendo que sua filha, seu ente querido, no caso a filha, teve um acidente, né, você fala, putz, tá, e o que a gente pode fazer? Nada. Foi a óbito. Acabou. Né? E aí, é desesperador. Né? Você veja, quase 2 anos e meio, lembrar disso é muito intenso. Assim. Bom, é como se perdesse o chão, né? Como se tua vida, assim, se tudo, nada fizesse sentido, né? A Cláudia desesperada fala, mas o que a gente faz? Venham para São Paulo, que só vocês podem reconhecer o corpo, reconhecer e retirar o corpo no IML. A Cláudia, como mãe, urrava, assim, foi um negócio. E eu fiquei preocupado que ela pulasse pela janela. A gente mora no 4º andar. Quando ela caminhou em direção à janela, eu tive que interceder, porque eu achei que ela fosse pular. Assim, né? Bom, mas assim, acho que voltando depois de São Paulo, depois do velório, e aí assim me ocorreu uma imagem que eu acho que representa bem o sentimento. Né? Assim, quando você conhece uma pessoa, se apaixona, né? Resolve se casar, viver junto e tem filhos, né? E ter um filho, assim, né? Ter uma filha que você alimenta isso, é como se você começasse a construir, sabe assim, começasse a depositar, colocar amor. Aí essa criança vai ficar grávida, ficar barriguda, e nasce, e aí os primeiros dias, aí, assim, aí é uma montanha de amor, né? Vai se criando uma montanha assim de amor, né? Uma montanha. E no momento que você recebe uma mensagem como essa, né? O sinal inverte, né? Aquilo que era uma montanha de amor vira um abismo sem fundo, assim, que você não tem noção de onde vai te levar. Né? E, bom, mas isso está posto, faz parte. Isso, infelizmente, acontece com muita gente. Né? A quantidade de pessoas que estão expostas, você sempre aborda isso nos ótimos vídeos, né? Falando do trânsito, mas não só, violência policial, enfim, as populações. A gente já conversou sobre isso, né? O Estado existe para proteger os hipossuficientes, né? Mas no caso dos veículos, protege os hipersuficientes, de certa forma, os que têm carro, não os mais frágeis. E assim, um fato assim, acho que foi extremamente significativo, e nós agradecemos muito, foi durante o velório, lá na Avenida Pacaembu, em São Paulo,
quando aquele monte de bicicleta, aquele mar de bicicleta parou na frente, eles colocaram as bicicletas em círculo, né, e começaram a bater palmas, assim. E aí eu me dei um toque e falei assim, puxa vida, se passar isso, passar por uma situação assim, é tão difícil, é tão desesperadora, tão desalentadora, tão distópica, não tem, cara, é difícil, mesmo com um apoio como esse. Imagina as pessoas que cotidianamente estão vivendo isso sem nenhum desse apoio, né? Sem nada disso, assim. Então, bom, estamos aí, o que a gente pode fazer? Eu acho que isso tem orientado as nossas ações, inclusive o Observatório, para tentar contribuir para que a dor, né, que as pessoas passam nesse momento, e a gente sempre conversa, né? É importante quem está ouvindo falar assim, olha, não é ser pode acontecer contigo ou com alguém dos seus, mas do jeito que caminhamos é quando vai acontecer. É uma questão estatística só, né? Na medida que aumenta o número de carros, aumenta o número de população, da população. Então é isso que, não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso que fica, assim, sabe? É a transformação da montanha de amor num abismo sem fundo, sabe? De vazio, assim, de dor. É bem difícil, assim. A pessoa deve estar ouvindo a gente no Spotify, mas quem está ouvindo no YouTube, eu tô com um lencinho aqui porque eu me preparei para trazer. Paulo, ainda você corrigiu a questão do sobrenome. Eu acho importante falar isso também. Acho que Marina, como cientista social, entendia isso, assim, a questão do peso, né, do sobrenome. A gente sabe que tem muitas famílias que perdem seus entes queridos, mas não tem essa articulação que a Cláudia falou, né? A pessoa ela não tem essa rede que a Marina tinha, essas articulações como um todo, e a gente sabe, né, da importância dessa luta do Pedale como Marina, né, da família dos amigos, justamente porque vocês têm essa questão de poder ser um pouco mais articulado que a média da população, né? E então eu queria também agora perguntar como é que vocês estão lidando com isso em relação a isso, porque tem a questão sim da morte, né, da passagem de uma pessoa, mas também tem essa responsabilidade de levar adiante, né, de perpetuar não só o trabalho dela, mas o impacto que a gente sabe que a perda de uma pessoa como ela tem na sociedade, né? A gente sabe que a mídia fica mais sensível, principalmente, né, por ser uma mulher doutoranda da USP, branca, jovem, com o sobrenome Arcotti, Coller Arcotti, diferenciado assim do padrão do Brasil. A gente sabe que isso tem um apelo de mídia muito forte. Eu acho que tudo bem falar isso aqui com vocês, assim. E aí é isso, eu queria perguntar como que surpreendeu vocês nesse processo e nesse processo com o sistema de justiça, assim. Bom, você me falou primeiro, depois falar, Cláudia. Então, assim, foi impressionante, assim, sabe? Porque quando a gente chegou em São Paulo, a Luciana, mãe da Carola Terza, já tinha resolvido tudo, sabe? Assim, olha, falou, melhor tem isso, esse aqui acho que é a melhor opção. Aí depois essa rede que se estabeleceu, né, a gente não tinha noção disso, a gente não tinha ideia. A Marina era muito reservada, ela não falava da vida, a gente não conhecia nenhum dos amigos dela, conhecia só o Felipe, o companheiro. Mas os amigos, só a Carol, uma vez, mas assim, ela não participava da gente, a gente não sabia disso, né? E foi uma surpresa, assim, primeiro ver como ela era benquista, assim, sabe? Como era querida, como as pessoas gostavam dela, como depois disso, assim, o interesse, assim, em diferentes nichos, né, sociais, vamos dizer assim, na academia, no movimento ciclista, no movimento social, impressionante, assim, como ser humano, né, com pessoa, assim, que era e assim, o que caiu, uma ficha caiu para mim, que foi muito, muito, sempre nessa linha, que fala, puxa, se para a gente que tem toda essa situação muito, muito melhor do que a maior parte da população brasileira é aterrador, como é que isso não é para a mãe que mora na comunidade e que vê a PM assassinando seu filho ali? E, sabe, então, bom, mas assim, nessa linha, tendo a ficha caiu, assim, eu acho que foi no dia da homenagem lá do Instituto de Estudos Avançados, né? Que foi impressionante.
E ali eu falei assim, ali eu falei, nossa, que coisa assim. Se Marina foi tudo isso em vida, e não sou eu quem está dizendo isso, né? É só ver a reverberação que deu e as homenagens que ela foi objeto. Se a contribuição dela é tão marcante em vida, né? A contribuição pós-vida terrena pode ser até maior, mas aí depende da gente, porque ela fez a parte dela, e muito bem. Né? E muito bem a parte dela. Então agora a bola está na nossa mão. Né? E se a gente não fizer isso, né? Se formos omissos, né? Não significa que a gente vai conseguir evitar que pessoas morram, sejam mutiladas no trânsito. Não podemos dizer isso. Agora, se a gente não fizer nada, isso vai continuar acontecendo. Então a gente vai estar pecando por omissão, né? Por até irresponsabilidade, no meu entender. Né? Eu acho que né, eu acho que é diferente, mas, por exemplo, né, a gente nós somos profissionais, né, o Paulo e eu, dos movimentos, né? A gente atua na área ambiental, socioambiental, então a gente sempre foi dos movimentos, a gente sempre criou nossos filhos, né? A Marina tem um irmão, né, o Fábio. Então, a gente sempre, Marina nasceu no dia 22 de abril de 92, né, no Dia da Terra do ano, teve a conferência, né, das Nações Unidas aqui no Rio, ela nasceu inclusive aqui, no Rio de Janeiro, por conta da minha família ser daqui, apesar da gente já morar em São Paulo. Então, a gente sempre participou muito desses movimentos, né? A gente sempre recebeu pessoas em casa. Então, assim, eu acho que teve uma formação também dentro desse sentido, né? Humanista, solidário, né? De transformação, de acreditar, né? Em justiça, né? Em todos esses movimentos. A gente trabalha em comunidade de pescador, enfim, nesses movimentos que a gente continua vendo aí que são uma batalha eterna. E Marina achou o caminho dela, né? Na questão da bicicleta, do deslocamento na cidade, né? Da questão do gênero, da violência, né? Ela ia transformando isso, né? Ela tinha uma boa capacidade intelectual, né? E ela se inseriu dentro da academia, né? E realmente, assim, como todo jovem, obviamente, porque a gente também já foi jovem, a gente não compartilha tudo com os nossos pais, né? Porque geralmente os pais são caretas perto dos filhos, né? Que são bem mais avançados, né? Mas tudo bem, faz parte. Mas esse movimento todo, que essas pessoas, né? Esses amigos desses movimentos que Marina participava, foram chegando, né, para a gente, né? A Marina já tinha defendido o mestrado, né? A gente já tinha estado presente nessa defesa. A gente já conhecia um tanto, né? Um pouco do trabalho dela. Uma vez ela mandou, sei lá, dentro do e-mail tinha lá um link dela de USP, de produções, e eu me lembro que até o Paulo falou assim, nossa, como que ela já produziu, né, com essa idade, em revistas internacionais e publicações de fora, né? Claro que tudo isso tinha um custo, né, energético e psicológico, também uma pressão muito grande, né, de tudo isso, mas ela tinha uma produção acadêmica, não só uma produção acadêmica, mas ela tinha participação dentro dos movimentos de transformação, dos movimentos de bicicleta, das questões de gênero e etc., de transformação, né? Então, assim, esse movimento, acho que ele não é uma questão de se abriu, né? A gente, lógico, tem noção um pouco, né? A gente tem noção do que os filhos fazem, obviamente, mas, assim, ele abriu para a gente um caminho em que a gente não participava, né? Porque a bicicleta não é a bicicleta, a questão do gênero, do feminismo, tudo isso não faz parte do nosso discurso, até dentro da nossa geração, né? Nós somos pessoas de 60 anos, então os nossos movimentos na nossa geração foram outros, né? Então isso se abriu para a gente, né? E aí acho que foi esse caminho que a gente tem tentado trazer para a nossa vida e tentar mostrar essa necessidade de engajamento e do que pode ser feito para melhorar. Claro que a gente acredita numa sociedade melhor, né, mais amorosa, mais cuidadosa, tudo isso, né? Só que esse evento, né, que aconteceu, que não é um evento, esse sinistro que aconteceu com a Marina, eu acho que assim, quando cai a ficha, como se fosse um tijolo na cabeça, eu falei, bom, e agora? Como é que a gente faz? Que eu sempre falo isso também, né, aqui em casa, que é uma maneira até da gente se tornar, a gente ficar mais próximo, né, dela em alguma esfera mais espiritual, porque lógico que não é fácil, não é um assunto fácil da gente falar,
mas eu acho que é uma forma que a gente tem de não esquecer e de tornar mais próxima e valorizar, né, a vida dela, enfim, tudo que ela nos trouxe, né, que ela nos escolheu, né, para isso. Né. Eu acho que é por aí. Por isso que a gente se abraçou, né, formou esses elos que a gente vem formando aí, né, uns elos que uma hora vão se amarrar de uma maneira mais consistente. A gente vem formando esses elos, que é uma maneira até de sustentar a gente, né? Eu falo muito, né, que a gente só ficou de pé por esse grupo todo que nos sustentou e que nos sustenta. Acho que isso é uma coisa muito importante, muito forte, né? A gente aceitar esse movimento das pessoas nos segurarem e falar, não, vamos lá, que olha, é por aqui, porque olha quanta coisa boa ela deixou, né? Olha quanta coisa legal ainda tem para fazer. Né? Então, eu acho que a gente passa a entender a vida e a morte com outro sentido, né? Que eu acho que é esse sentido que a gente vem tentado trazer para o Pedale, para o Observatório, por todas as relações que a gente vem construindo ao longo desses 2 anos e meio. Sim, a gente vai dando sentido, né? Vamos lá. Aqui no nosso roteiro está escrito para eu comentar as coisas, mas eu não tenho a menor condição. Então, eu vou só passar para a pergunta. Então, né, nessa questão de dar sentido, o Paulo acabou procurando a multiplicidade para falar do observatório, né? Imagino aí das nossas conversas, depois de de ter que mergulhar nesse processo do judiciário, assim, né? Então, eu queria, Paulo, que você contasse um pouquinho como é que foi essa ideia do observatório, e o que vocês estão lidando aí, né? Porque a gente começa a aprender um monte de coisa de acusação, instâncias, enfim, um monte de idas e vindas do juridiquês todo que vocês foram sugados, né, para esse mundo aí, vocês e as pessoas aí do Pedale com o Marinho. Paulo, você está no mudo, peraí, vamos lá. Desculpa. Tá. Assim, novamente, né, por mais contraditório ou absurdo que possa parecer, cara, eu sou muito grato, assim, sabe? Porque cara, o que aconteceu foi impressionante, assim, sabe? Assim, graças à rede da Marina, que deu visibilidade a essa causa, porque se não tivesse... Lembra aquele 3 dias antes do sinistro com ela, teve aquela pessoa em Sapopemba, Charles, se eu não me engano, não era? Cara, ninguém falou nada dele, ele deixou família com filhos pequenos e ele sumiu, invisível, assim. E Marina não, né? Porque, como você falou, classe média, branca, universitária, fazendo doutorado, moradora da Zona Oeste de São Paulo, né? Ou seja, causou, até nesse aspecto, é impressionante quando a gente olha a coerência da trajetória dela, né? Ou seja, acho que não teria, acho difícil, sem dúvida existe, mas assim, nesse caso, de alguém ter tamanha coerência entre o que defendia em vida, né? Inclusive tendo sua vida interrompida por aquilo que ela dedicou a vida para aprimorar, para melhorar. É impressionante isso, assim, impressionante. Assim. Mas, assim, desde o início, assim, a gente estava com um amigo meu que advogado criminalista, falou, olha só, o mais importante disso é o laudo pericial. Se o laudo pericial não for bem feito, não adianta nada. Vale até vocês pensarem em fazer um laudo independente. Aí nós falamos com a Priscila, advogada. Olha, assim, ela falou, não, espera só um pouquinho, deixa comigo. Aí ela foi, voltou, falou assim, olha, o laudo, conversei com a equipe de peritos, com o delegado, né? E o laudo pericial é irretocável. Não tem o que se fazer para melhorar. Mas por que isso? Pela visibilidade que deu, né? Pela mídia. Porque o delegado não quis ficar exposto como inapto, muito menos a equipe de peritos. Né? Acho que muito menos o Ministério Público, que também encaminhou. Ou seja, então é uma cadeia de circunstâncias, todas devidas à visibilidade que o caso deu. E no caso do observatório, assim, eu teve, acho que continuo tendo, assim, muitos insights, assim, sabe? E quando eu li aquela notícia que o Raul Aragão, que a sentença dele tinha sido reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, né, que tinha considerado um motorista que o atropelou
a 90 quilômetros, a 95 quilômetros por hora, numa faixa de 60 quilômetros por hora em Brasília, em velocidade máxima, quando eu li aquilo e li que a justificativa tinha sido que a desembargadora tinha pedido um laudo de velocidade e que ela tinha, não era papel dela, e isso ensejava a anulação do processo. Eu falei, cara, mas que absurdo! Será que essa desembargadora é uma imbecil? Ninguém se torna desembargador, a pessoa tem que estudar muito, são anos de carreira, e essa pessoa é inapta? O que é isso? Né? E mais, ainda publicaram a sentença na terça-feira, quando na sexta tinha expirado o prazo para recorrer. Mas, cara, o que é isso? Isso é um absurdo, isso é uma, sabe, por firula, o que é isso? Né? A gente sabe o que é isso, era poderosos, amigos do governo, essa coisa toda, a gente sabe o que tem, o que acontece, né? E aí, nesse dia, deu um estalo. Falei assim, não, a gente precisa de um observatório da impunidade no trânsito no Brasil. Precisa disso. Né? Por quê? Para saber o que acontece, para saber esses passos todos. E aí eu fui procurar na internet. Aí eu achei Observatório da Segurança Viária, patrocinado pela Anfaver, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e Ambev. Eu falo, pô, cara, eu falo, o que é isso? Isso é... Né? Aí eu mandei essa questão na lista Pedale como Marina. Falei, bom, olha só, a gente precisa de alguma coisa assim para acompanhar, para tal. Aí o Yuri fala com a Gláucia e me passou teu telefone. Né? E aí eu falei contigo, liguei, aí eu contei, e no mesmo ato você encampou. Falou, puta, não conheço, vamos ver. E você já devolveu aquelas questões que eu tinha pontuado, já em número muito maior e muito mais aprofundado. Ou seja, então, ali surgiu a ideia, aliás, já veio, de certa forma, pronta, mas essa é contigo. Bom, mas aí também, quando a gente terminou a conversa, aí eu liguei para a Sandra Quirô, que ela foi subprocuradora-geral da República, também é do grupo OITB. Falei, o que você acha disso? Não conheço, é muito bom. Liguei para minha prima, que é promotora em São Paulo, Cristina Garreta. Não conheço, precisa. Liguei para a Priscila. Ou seja, ninguém conhecia e todo mundo identificava ou concordava que era necessário. Né? Então, aí surgiu. E graças a vocês, Marcelo, que encamparam a ideia, assim, Léo Muniz, que tu pensou em a Sandra, né? Todas as pessoas que a gente conseguiu avançar. Acho que não da maneira como precisava. Né? Aí eu chamo para mim a responsabilidade, ou irresponsabilidade, né? Porque tem gente morrendo. Né? E eu precisava ter sido mais eficaz, mas também, enfim, a gente, né? mas acho que está avançando. Esse é o quadro, não sei se era isso que você queria, mas em torno do observatório de vocês, a quem eu sempre serei muito grato, né? Nós seremos. E amiga da Marina, porque se não fosse, se a Marina estivesse aqui, não teria conhecido você. Então, imagina. Eu acho que sim, eu acho que é isso. Ainda tem gente morrendo, eu acho importante a gente frisar esse ainda. Eu acho que é o que a gente faz aqui, é entender que não é aceitável e que é isso, a gente está lutando para que a gente consiga pelo menos sensibilizar as pessoas que não é normal morrer no trânsito. E essa temporada aqui, esse episódio que a gente está gravando de segurança viária é isso, assim. Então, ele faz parte do observatório. A gente ainda não tem todos os dados que precisamos. E fomos descobrindo isso aos poucos, que é difícil mesmo, é isso. A ideia é boa, é aquela coisa, né? Ninguém está fazendo. Depois você se pergunta, por que será? A gente está recebendo dados da Polícia Civil super confusos, os dados não fecham, a gente não consegue tabular, eles respondem às leis de acesso à informação, mas nunca é com o que a gente precisa de fato, assim, então tá dando muito, muito trabalho. A gente tem que fazer buscas nos tribunais. Quando a gente começou pelo caso do Raul Aragão, então, só para situar as pessoas, em novembro, a gente lançou o portal, né, o site pedalecomomarina.org, e lá dentro tem o link do observatório. E para esse começo, a gente fez uma análise junto com a Sandra Quirô, que o Paulo citou aqui, do caso do Raul Aragão, que foi em Brasília, e lá no portal do Tribunal de Justiça referente ao Distrito Federal e dos municípios, né, e do Distrito Federal,
esse Tribunal de Justiça libera o acesso aos casos para todo mundo. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, não é para todo mundo, você tem que fazer um cadastro lá para ler o inteiro teor, e são vários documentos PDFs. Então, assim, não é algo que a gente tira rapidamente, que eu acho que a gente vem conversando aqui, a importância de entender esses dados. A gente gravou os episódios com o Guilherme Moraes, que foi conhecia a Marina e é um voluntário do Pedale com a Marina, que chegou justamente por causa do lançamento, né, do site. E nessas três episódios que são com ele, ficou muito, muito explícito para mim a questão da importância da perícia, da polícia científica, que por si só já é um resultado que ninguém do ativismo da mobilidade estava falando. Assim, a gente descobriu, porque vocês já tinham dito, nossa, teve a questão da perícia e a perícia foi, né, a advogada Priscila falou que tá, como o Paulo disse agora, que tal. Mas está ficando cada vez mais clara a importância desse momento, dessas pessoas na condução, que vai lá na frente falar que é dolo ou culpa, que vai dar sentença, que vai... Entende? E ninguém estava, de fato, eu desconheço qualquer entidade da mobilidade que esteja conversando com a polícia científica. Eu acho que isso já é um super resultado do observatório. A gente não está fazendo essa parte ainda. Então, acho que é algo que é uma descoberta que a gente não sabia, de fato. Assim. Então, quando a gente começou, e assim, o cerne da multiplicidade são dados quantitativos, pesquisa. Tal. Então, a gente bolou aquela coisa toda pensando nos dados finais, lá do final do processo. E agora está ficando cada vez mais nítido que a gente vai ter que atuar em várias etapas, bem no começo da ocorrência, lá na polícia ainda, e não necessariamente só na justiça. Antes de passar pelo MP, antes de passar pelo Ministério Público, é essa polícia científica, é essa perícia que tem um grande impacto em como tudo vai correr. Então, acho que isso já é um grande avanço que a gente está tendo. Mas aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês, em relação a esse sistema todo da justiça, da sociedade, vocês também deram bastante entrevistas e foram sugados, né? Porque vocês são profissionais das áreas aí mais das biológicas, dos oceanos, enfim, das ciências ambientais, e foram sugados para o mundo da mobilidade urbana, assim, né? Do direito à cidade, do deslocamento. Vocês entendem que a sociedade precisa ainda de algum entendimento em relação a isso? O que falta para o poder público entender essa questão do direito à cidade, do direito dos pedestres e ciclistas se locomoverem, assim, vocês que chegaram agora sugados por esse tema? Deixa eu começar, Paulo, um pouquinho. Marina era muito engraçada, né? Porque a gente sempre que estava junto, ela puxava a tal da bicicleta para ir junto e dizia: ai, minha filha, socorro, não, eu tenho medo, vamos pela calçada? Não, mãe, vamos por aqui. Eu falei: minha filha, vamos pela calçada? Eu não, mãe, segure pela calçada. Não, vamos por aqui. Então, assim, sempre tinha esses movimentos aí de botar a gente nessa coisa ou do caminhar, ou do andar de bicicleta junto, ou de dar uma forçada. E eu acho que teve muito disso também porque por conta da gente ter ido morar em Santos, né, que se é uma cidade plana, que favorece tudo isso, e o deslocamento lá era mais fácil com a bicicleta, e o Paulo sempre estimulou, e sempre foi com os meninos, de andar para cá e andar para lá. Enfim, tem uma rede, na realidade tem uma ciclovia, uma rede de ciclovias bem mais viável, lógico, numa escala muito menor. E quando Marina foi morar na Alemanha, foi fazer intercâmbio, né? Ela estava no colégio ainda, ela voltou depois de um ano na Alemanha e pegou a bicicleta dela e disse que ia sair de noite de bicicleta. E a gente quase teve um chilique na época. Eu disse: não, filha, você está viajando, como é que vai de bicicleta, voltar de madrugada?
E ela Que falou, cidade não, que era essa? Qual cidade era? ela foi morar na Alemanha, perto Sim, aí quando de... ela voltou... E aí, quando ela voltou para Santos, né, porque ela fez o ensino médio em Santos, ela foi para balada de bicicleta e a gente... Não, filha, que isso? Você não pode voltar de madrugada de bicicleta. Não, mas tem que ter medo. E a gente falou, não, infelizmente é assim, né? Não pode voltar para casa de bicicleta, né? Não funciona assim voltar para casa de madrugada, né? Então, assim, isso tudo depois, logicamente. Não, quando a Marina foi estudar em São Paulo, que ela ia, né, da Perdizes, onde quer que ela morasse, Vila Buarque, para a USP de bicicleta. Então, tinha coisas que eu dizia assim: Marina, eu não quero saber. Não me conta, eu fico nervosa, não quero saber. Conta para o seu pai, que eu não quero saber. Porque, assim, a gente tem, de fato, medo disso. Ao mesmo tempo, é super legal quando você viaja para Amsterdã, né? Classe média alta. Todo mundo anda de bicicleta, é tão seguro, é tão isso. As pessoas esquecem que o andar de bicicleta na Holanda foi uma conquista. E que para chegar nessa conquista, muitas pessoas morreram. Né? Então, assim, esse processo, né, de olhar a cidade, de entender. Nós, assim, a gente foi morar em São Paulo por uma condição, né, de vida, de movimento profissional, etc. Mas, assim, nunca foi a nossa opção, minha e do Paulo, morar em cidade grande. Só que Marina criou essa identidade, né, com o urbano. Ela realmente gostava de São Paulo, ela aproveitava as coisas que tinha em São Paulo. Então, esse olhar para a cidade grande e tudo que você precisa, como é que você aciona tudo isso, a gente aprendeu muito com ela, né, nas nossas visitas, no nosso estar junto, né, no nosso caminhar pela cidade, apesar do Paulo ser paulistano, mas é, ter esse olhar diferenciado, né, das coisas, né? Então isso foi muito diferente. E eu acho que isso chega cada vez mais quando vão chegando as coisas que a gente tem que ler sobre os movimentos dela. Agora, por exemplo, tem que sair uma publicação também numa revista que a gente foi convidado. Então tem que ler desses assuntos, que logicamente a gente aciona os universitários, né, de nível mais elevado. Mas assim, é realmente um olhar que a gente não tinha e que é muito importante. Não só o direito à cidade, né? Você falar do direito da cidade na zona sul do Rio de Janeiro. Outra coisa é você falar do direito da cidade na periferia, né, na Maré, nas comunidades. É um outro olhar que foi chegando mais próximo da gente, né? E com tudo, com isso que vem junto, né? Então, assim, é, é, eu tive agora, né, na Paraíba e muitas pessoas, né, quando tem filhos jovens para lá, falam assim, fica levando para cá, levando para lá, uma cidade tão fácil de deslocar, e você fala assim, mas por que não vai de bicicleta? Né? Porque a gente tem medo. Né? A gente tem medo que o filho saia de casa para ir para a universidade, para a escola, para onde for, de bicicleta. Porque pode, de fato, acontecer um acidente, pode perder aquela vida, pode ter uma fatalidade, pode ter ficar inválido. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar e a gente tem que forçar essa barra pelo direito. Por que as pessoas têm que andar com uma velocidade tão elevada, né, na cidade, se deslocar de carro de uma maneira tão elevada? Será que a gente diminui a velocidade, não diminui? É estatístico, né? Diminui o número de acidentes, diminui o engarrafamento, diminui um monte de coisa, mas a gente não tem esse olhar, né, para isso. A gente não tem essa formação, essa capacitação. Então, tudo que, né, de alguma maneira, a Marina trouxe para a gente, né, ela acabou indo para o urbanismo, né, para a FAO, então acabou trazendo um outro olhar para a gente que a gente falou assim, olha, nossa, que interessante essa questão da cidade. Claro, a gente hoje está, 2023, a questão urbana ela é muito agressiva, ela é muito premente, a gente sabe de tudo isso, então a gente tem que mudar realmente a nossa forma de olhar, a nossa forma de deslocar, a nossa forma de conviver e de viver aqui. Né? Então, claro que tudo isso trouxe coisas para a gente que a gente tem um outro olhar hoje, né? Óbvio. E quando você coloca essa questão, por exemplo, né? Fico muito feliz de ter colocado essa questão da importância, né? Dessa polícia científica. Eu acho até que assim, aí um caminho, né? Não só para o observatório, para a multiplicidade, trazer essa formação para esse outro grupo. Né? Era muito engraçado porque a Marina fez, obviamente, 18 anos e a gente falou, não, tem que tirar carteira de motorista, né? Porque dirigir é importante para a vida profissional, para carregar os pais quando estiverem velhos, sei lá. E aí ela resistiu muito, mas ela acabou tirando a tal da carteira de motorista.
e ela chegava, né, na autoescola de bicicleta e ela ensinava o instrutor dela, né? Não, olha, presta atenção, olha o ciclista, olha o pedestre, olha a velocidade, olha a faixa de pé, olha a faixa, olha. E eu me lembro quando ela terminou o curso lá, o instrutor falou assim: olha, super obrigada, viu? Aprendi muito com você, não sei o quê. Então, assim, né, acabou formando uma boa alma ali que, de repente, vai ter um outro olhar para tudo isso, porque, né, o ciclista, o motociclista, o pedestre, eles não estão atrapalhando a cidade. Né? Pelo contrário, eles fazem parte dessa rede da cidade que a gente tem que. Né, tem o direito. Quando eu vou porque Marina estava à noite pedalando. Não, ela tinha o direito de estar onde ela estava na hora que ela quisesse. Né? A gente já entendia isso. Ela poder. Era escolha, é um direito que você tem. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que amplificar o nosso olhar realmente para poder entender tudo isso e transformar, né, a sociedade, né, dentro dessas pílulas muito pequenininhas, né, homeopáticas, eu diria, para transformar o cotidiano das pessoas, né? A gente ter uma sociedade melhor, eu acho que é isso. Eu não estou excluindo o veículo, o carro, nada disso, mas a gente compatibilizar todas essas formas, né? Eu acho que é isso. Paulo, microfone, pode falar. Desculpa de novo. Você disse isso na primeira conversa que a gente teve, Glaucio, que para você um bom indicador do nível de evolução de uma sociedade, né, era o baixo número de acidentes e fatalidades, sinistros e fatalidades no trânsito. Quanto mais evoluída e mais desenvolvida a sociedade, o tanto mais humano, mais fraterno, talvez, o trânsito, né, seu respeito aos outros. Isso, para mim, foi não foi uma pílula, foi um antibiótico assim, gigantesco, assim, para tentar entender, para avaliar o nível de selvageria, né, que vigora na sociedade brasileira. Né? Assim, é um negócio atroz, prima. Na verdade, óbvio, isso faz parte. O ser humano é isso. Né? Na verdade, nós somos humanos porque vivemos em conjunto. Né? Não sei se vocês assistiram O Enigma de Caspar Hauser, né? Um filme alemão de uma pessoa que ficou presa e foi criada em cativeiro, assim, numa jaula, davam comida, sem nunca ver uma pessoa, foi verídico isso. E um dia soltam ela na praça de uma cidade pequena. E ela não sabia falar, não sabia se comunicar, ou seja, não era um ser humano, era um homem, um animal humano, mas não era um ser, porque exatamente a questão da socialidade. Né? E aí a gente vê, como você falou muito bem, ou seja, o trânsito é um ótimo reflexo disso, né? De como a nossa sociedade é primitiva, o quanto tem para desenvolver. Né? Como é que um sujeito, quando senta no volante do veículo, né? E isso eu já tinha me tocado antes, o professor meu dizia, as pessoas elas assumem, né, a potência do motor, os cavalos de força, como se fossem delas. Elas se tornam potentes quando estão dentro de um carro. Né? E é um absurdo, ela se esquece que antes disso ela é pedestre. Né? Por mais que não queira ser. Que não gosta. Então, assim, é uma falta de empatia, né? De enxergar o outro, né? De estar atento às necessidades do outro, principalmente dos mais fracos, aquela história dos hipossuficientes, que, nesse caso, a legislação, não só, né? Você vê, a legislação brasileira protege latifundiário e criminaliza sem terra. Né? Cara, é um absurdo quando existe um dispositivo inconstitucional. Então, é uma sociedade, eu acho assim, primitiva, né? A sociedade brasileira, e os políticos que a representam também o são, porque quem elege vai eleger se sente semelhante. Então, a gente está vendo isso, tem uma grande massa que é uma tristeza, mas é isso. Isso está posto, está dado. Complementando o que a Cláudia já falou, era interessante com a Marina, às vezes assim, caminhando com ela. Bom, ela me apresentou o centro de São Paulo. Foi impressionante, eu não conhecia aquilo. E aí eu comecei a gostar, e aí eu entendi, falei, cara, que coisa. Tanto que eu tive um sonho uma vez, e tem um texto que eu escrevo isso, que eu sonhei com a cidade, eu vivi a cidade que a Marina descrevia, assim, né? Eu posso te mandar esse texto, acho que até te mandei, mas assim, bom, mas não é isso. A gente caminhando, às vezes, chegava na faixa de segurança, a Marina atravessava, né? Aí o carro parava, né? Falei, Marina, mas e se ele não para? Ele tem que parar. Aí eu agradeci o carro lá, não pode agradecer, né? É obrigação dele parar. Eu falei, não, tudo bem, filho, mas pode ser um estilo. Então, eu tinha assim, mas agora, como lidar com isso é educação, só por educação, não tem outro jeito, né? Ou então, pessoas que passem. Bom, a gente nunca foi selvagem, ao contrário, se a gente fosse selvagem, teria uma filha, acho, como Marina. Né? Mas, assim,
Só que em situações de trauma intenso que as pessoas acordem para isso. Agora, será que, sabe, acho que agora como fazer essa volta, como tornar o trânsito que representa a relação, né, a afinidade entre as pessoas menos mortífero, menos cruel, menos mutilador, as pessoas andarem em menor velocidade. Para que isso? Né? Para que correr, cara? Qual é a lógica disso em áreas... Não faz sentido, e não é só na cidade, é nas estradas também. Eu acabei chegando num site que retrata acidentes, né? Porque nessas procuras, assim, cada absurdo que você vê, sabe, e mata a família toda, ou mata a família do outro. Assim, é um negócio primitivo de tal ordem que eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Como contribuir para que a sociedade brasileira deixe de ser tão primitiva, cruel, violenta, estúpida como ela é. Boa parcela da população, não são todos, é claro, não sei. Esse é o desafio que está posto e eu não sei como é que a gente pode contribuir. Mas estamos tentando. Estamos tentando. Enfim, para a gente encaminhar para o fim assim, e tentar contribuir com alguma coisa, tem alguma coisa assim que vocês gostariam de falar da parte mais prática de quem viveu, né, o que vocês viveram, estão vivendo para sempre? Questão do processo jurídico, de busca de documentação, de qualquer coisa assim, que, claro, né, tem a parte também do conforto, do apoio, da rede de apoio, mas, enfim, alguma coisa que vocês queiram, enfim, podem falar o que quiserem, assim, que vocês acham que possa contribuir para a gente ter essa sociedade que a Marina tanto queria, assim, e que continua querendo, mas, enfim, que ela lutava tanto. Eu acho que essa parte acho que o Paulo pode falar e eu depois dou um fechamento, porque realmente é um momento em que eu totalmente deletei da minha cabeça, porque eu não conseguia nem ter contato, mas acho que o Paulo pode contribuir com esse traçado aí, porque ele, o Felipe e toda a equipe ajudou muito. Vai lá. Eu acho assim, na verdade, acho que a forma da gente contribuir é institucionalizar, né? É materializar o Observatório da Impunidade no Trânsito no Brasil, né? Porque esses passos que ali estão, né? Assim, diversos deles incluídos, né? Contemplados, assim, ampliados, né? E aprimorados por você, Glaucia, Marcelo, as pessoas que estão mais, surgiram porque foi exatamente o que nós não precisamos passar, né? Nós, assim, foi impressionante, graças a essa rede da Marina, como essas questões se resolveram, assim, de certa forma, sabe? A gente foi poupado, isso é impressionante. Até o recurso para a contratação do advogado. Se fez uma vaquinha, apareceu o dinheiro. E de advogado criminalista é caro. Assim, sabe? Não que... a gente poderia ter arcado com isso, ia ter que se complicar, pedir dinheiro, mas conseguia-se. Agora... Só que tudo isso que se resolveu, que veio pronto para a gente, que sabe, e a gente só fomos quase que espectadores, porque precisa disso, aí alguém aparecia, resolvia, mas e isso? Tal? Apoio psicológico. Que é maior apoio psicológico que nós tivemos. Né? Só por isso, nossa, como eu sou grato, assim, sabe? Como é que eu vou reclamar? Qual é o direito que eu tenho de reclamar, ou da gente reclamar do que aconteceu? Cara, com esse apoio, com essa rede que a gente... hoje a gente tem uma família que é muito maior, assim, que são os amigos da Marina, que a gente não conhecia. Você, né, Marcelo, né, a Milene, que também está... Sabe? Então, assim, eu acho que assim... Então, o que a gente pode fazer para contribuir para que essas pessoas que diuturnamente estão passando por isso e sem a menor condição, porque quando acontece algo assim, né, você a tua racionalidade não deixa de existir, assim, sabe? Porque a dor, sabe, o desalento, sabe, o desespero, a desesperança é tão intenso, sabe, é tão devastador que tua racionalidade se esvai. Você não consegue, você, sabe, e a gente teve essa graça, sabe, de ter uma entourage, não, enfim, um monte de gente, sabe, fazendo as coisas fluírem. Então, acho que assim, por isso que surgiu a ideia do observatório. Falei, cara, como é que a gente pode fazer para... Primeiro, o ideal era
acabar, que não aconteça, mas não faz sentido. Veja a visão zero. Não faz sentido, isso é uma estupidez, né? Morrer gente e ser assassinado por né, violência extrema. Então, primeiro, isso é o ideal. Bom, mas enquanto isso não acontece, e para aqueles que infelizmente vierem passar por isso, como é que a gente pode contribuir? É isso, né? Pô, mídia, tem que divulgar. Pô, tem que dar, tem que amplificar. Pô, advogado, pô, precisa de alguém para assessorar, para ir lá fazer o BO, para conversar com o delegado, para registrar as minúcias do que aconteceu, porque se não tiver no boletim de ocorrência, depois para conversar com o perito. Ah, mas as pessoas não têm dinheiro para contratar advogado. Puxa, mas quem sabe a gente tem uma rede de pessoas, e como apareceram diversas pessoas querendo, se dispondo a ajudar. Pô, que mais? A questão de apoio psicológico, né? A questão de até mesmo vaquinha para levantar recurso. Pô, a questão da invisibilidade, sabe? A Marina ela não gostava, ela era contrária das ghost bikes, né? As bicicletas brancas, como se, ao colocar uma bicicleta branca no lugar onde um ciclista foi assassinado, e a gente está falando de pedestres, mas pode ser incluído, tivesse quitado a dívida. Não, cara, sabe? Quando uma pessoa perde a vida, tem a vida interrompida, cara, é todo um ecossistema que é abalado, assim, sabe? E a interrupção de um processo. Então, isso tem que ter visibilidade. As pessoas têm que saber que aqui, aquela pessoa, quem foi aquela pessoa? Marina, as pessoas conhecem, porque ela deu visibilidade, porque ela era isso, classe média, branca, bonita, doutoranda, né? Polilíngua, não, como é que chama? Poliglota, né? Puxa, né? Agora, e as pessoas que não têm a oportunidade de ser como ela era? Como é que é? Esse não merece ter visibilidade? Então, mostrar que tem família, que tinha projetos de vida, sabe? Que, de certa forma, com isso, talvez, não que a gente vai garantir, não é imortalidade que se busca, mas também a gente pode questionar o que é imortalidade, né? Que todo ser humano busca, de certa forma. Eu acho que está presente aqui, né? Na memória das pessoas, né? Nas lembranças, nas boas lembranças. Não deixa de ser uma forma de imortalidade, né? Então, mas não é que se busque a imortalidade por meio de um instrumento, mas que se lembre que ali uma vida foi desnecessariamente interrompida, né? Na grande maior parte dos casos, ou mutilada. Né? Sabe isso e mais aquelas diversas outras objetivos, né, que a gente construiu. A gente tem que instrumentalizar, tem que materializar isso, tem que para poder tentar cumprir e diminuir, né? Na verdade, o que se quer também é, enquanto não se elimina, não se diminui, é uma esperança, é uma utopia realizável. Se em outros países é possível, porque aqui não, né? Mas fala. Quer fechar? Não, então é uma utopia, assim, é uma utopia realizável, mas aí o que é? Assim, aqui me cortou o raciocínio. Mas, assim, enquanto isso não acontece, para poder minorar, né, o sofrimento daqueles que, infelizmente, virão a passar por isso. Né? E, puxa vida, ajudar, né? Porque também é o que a gente já falou, assim, fala assim, olha, apoie essa causa, né? Porque não é se pode acontecer com algum dos seus, é quando. Então, venha para cá antes de você precisar, antes que você venha porque aconteceu algo desse tipo desnecessariamente, assim, né? É isso. Eu vejo assim, né, que eu acho que a divulgação sobre esses fatos ela tem que ser muito constante, com uma linguagem muito acessível, né? Eu acho que isso tem que ser divulgado, como proceder e caso aconteça, como fazer, e divulgar números e divulgar nomes de pessoas, né, que causaram esses sinistros, né? Você vê, tem 2 anos e meio, né, que aconteceu o sinistro de Marina e a gente está até hoje com a pessoa que causou isso solta, né? Já foi determinado um júri popular e a gente ainda não teve a confirmação dessa data, né? A pessoa está solta, tocando a vida dela, dirigindo, né? Solta, tá aí, né? Tá aí. Bebeu em alta velocidade, né? Não foi pega em flagra porque fugiu, né? Então, assim, a gente precisa ter uma velocidade maior nesses processos, né? Uma eficiência maior, né? E eu acho que a pressão da sociedade ela ajuda nesse sentido e penalidades que de fato funcionem, porque a gente só vai deixar de fato a questão da velocidade, a questão da bebida, a questão do não atendimento, né, de não ter socorro, tudo isso, se de fato isso for uma regra bastante severa. Né? Então, isso tem que ser cumprido à risca. E eu acho que a capacitação, a formação, a divulgação disso tudo é uma mudança de comportamento, claro que é, mas tem que ter uma cobrança, e que essa cobrança tem que ser na esfera legal.
né? E essa questão da morosidade, ela é muito doída. O fato de Marina aconteceu na pandemia, né? Mas, assim, nós já temos 2 anos e meio que foi determinado o júri popular. E cadê esse júri? E cadê essa data? E cadê esse evento? Assim como tantas pessoas que acontecem a mesma coisa e que estão soltas. Então, se você rouba um pacote de miojo no supermercado, você é preso. Você mata uma pessoa, você tira uma vida, você está solto. E a gente tem casos disso. E acidentes, por exemplo, no mar, né? Em terra, no ar, enfim, quer que seja, e as pessoas continuam livres. Né? E quem sofreu a perda fica no sofrimento, na ausência. Então, a gente tem que divulgar isso, a gente tem que instrumentalizar os familiares, as pessoas que sofreram isso, como que elas fazem esse processo para que ele seja mais eficiente, mais eficaz. E eu acho que é isso, acho que a formação, acho que a divulgação, acho que a multiplicidade tem um papel muito importante nisso, assim como outras organizações, União dos Ciclistas do Brasil e etc. Né? Tem articulações acontecendo no Congresso, etc., para apoiar também que esses movimentos eles sejam, né, mais reforçados, mais embasados, tudo isso. Né? A gente tem que colocar o Observatório da Impunidade no Trânsito no Brasil, de fato, na roda, para poder formar pessoas, divulgar números, que esses números cheguem de uma maneira muito mais paliatável, muito mais fáceis de serem inseridas em planilhas e que se virem resultados, que é muito que a multiplicidade faz. A gente tem que divulgar isso. A gente tem que divulgar isso. A gente já percebeu que a mídia ela tem necessidade, ela é o interesse, né, do assunto, mas a gente precisa apresentar de fato assim números, fatos concretos, porque é isso que atrai, é isso que transforma, é isso que a gente pode mudar. E lógico, fazer o nosso trabalho de formiguinha, que é no tete a tete, né? Eu ali, né? Você está com alguém, conversar, mostrar, ou mostrar um outro olhar, buscar uma outra atenção, né? Então acho que tudo isso é muito importante, né? Eu acho que é por aí. Só para complementar, Glaucio, você está atropelando assim? Pô, atropelando, termo horrível, né? Segunda vez que a gente usa aqui. Mas, assim, o processo de Marina está caminhando muito rápido, né? Muito rápido, ao comparar outros, né? Assim, segundo, pô, Marina nunca foi punitivista, né? Isso é interessante, assim, né? Isso ela e assim, óbvio, o sujeito, ele tudo bem. Se ele fosse condenado à prisão perpétua ou à pena de morte, né, não traria Marina de volta, né? Óbvio que tem que pagar, né? Mas na verdade é algo que não precisava ter acontecido. Isso que é mais assim, né? E o terceiro aspecto que eu acho que pode nos balizar, né, que é um dos objetivos também do observatório, assim, como é que funciona a justiça em outros países? Por que no Brasil demoram tanto, né, esses ritos, esse processo? A Sandra Criou já disse, falou, se não pudesse recorrer de a terceira instância, se eu não me engano, a segunda instância, alguns tipos de crimes, já seria muito mais rápido, né? Então, como que eu sei que acho que é a legislação comparada. Como é que funciona nos Estados Unidos? Bom, varia de estado para estado, mas assim, para a gente poder ter uma referência. Senão, acontece exatamente o que a Cláudia está falando. Uma noção de incapacidade, não, de incompetência, não, enfim, nada positivo a respeito da justiça. E isso leva as pessoas a desacreditarem do Estado, né? A quererem fazer justiça com as próprias mãos, né? Ou a ignorarem todo esses acordos que foram sendo construídos ao longo do desenvolvimento da sociedade, que se materializam em leis, né, que precisam ser atualizadas. Agora, a desconsideração da lei pela justificativa que demora muito e que a justiça não funciona, eu não sei se isso é plantado. A gente viu o que aconteceu com o nosso país, com essa história de criminalizar, né, o Estado, criminalizar o governo, criminalizar a política, criminalizar a justiça. Puxa, a gente vai voltar para onde? Para a época do TACAP, né, onde quem é mais forte, e aí os que têm mais dinheiro, porque aí vão ter guarda-costas, vão ter mais TACAP. Não é isso que a gente fala, né? No sentido inverso. Por mais difícil que seja, é como eu vejo, então, essa questão de legislação comparada. Né? Só apenas isso. Perfeito, gente. Bom, a gente está já encaminhando aqui, então, para o nosso final. Eu queria agradecer muito, não só essa conversa,
mas a parceria toda, a confiança, enfim, todas as trocas, né? Então, eu vou falar aqui o finalzinho. Então, Cláudia, Paulo, obrigada mesmo, assim, eu quero agradecer em nome da Multiplicidade, de toda a equipe, agradecer essa oportunidade da gente de poder lidar com esse tema tão importante. Eu sei que é urgente, a gente sempre fala, é urgente, a gente está trabalhando com um problema urgente, a gente precisa compreender os dados, as coisas, mas vocês passaram por algo que a gente não quer que outras pessoas passem, então realmente, quando a gente fala que é urgente, é muito importante vocês estarem aqui. Eu sei que sempre, né, é aquela coisa, a gente sente todos os dias, mas vir falar e segurar o choro, e falar e raciocinar em cima ainda, é um momento realmente que a gente faz um grande esforço para estar aqui e transmitir com clareza esses sentimentos e essas informações. Então, a gente ainda, enfim, tem muita coisa para fazer e a gente vai continuar aí lutando por cidades melhores. Obrigada. Então, lembrando, né, que esse episódio vai estar disponível nas nossas redes sociais, ele foi gravado, mas vocês podem comentar nos links e nas redes sociais que a gente responde para vocês. Sigam lá, né, a Multiplicidade Mobilidade em todas as redes, e esse programa também está disponível, então, aí no Spotify e no YouTube, tá bom? Então, você pode ouvir. Então, aproveita para escutar os primeiros episódios dessa temporada sobre segurança viária, que foi aí desenvolvido junto com o Pedale como Marina e o Observatório da Impunidade no Trânsito no Brasil. Obrigada por nos acompanhar, até o próximo episódio, e cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Obrigada, Glaucia, obrigada, Multiplicidade, seguimos juntos. Obrigada.